Opa, tudo bom? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula do nosso projeto de aulas semanais. Toda semana, às 20 horas, eu publico uma nova aula no meu canal do YouTube. E nós estamos na 33ª aula, né? 33ª aula. Há 33 semanas a gente coloca uma aula gratuita, uma aula inédita, uma aula para você aprofundar seu conhecimento. E a partir, como eu antecipei para vocês aí nos últimos dias, a gente agora está no formato de que essas aulas elas ficam no ar por uma semana. Então, se você está num momento que você não pode concluir, terminar de assistir essa aula agora, deixa ela marcada aí e assiste quanto antes, tá? Porque toda segunda-feira ela sai do ar e entra um conteúdo novo. Isso para você estar sempre acompanhando, para você estar sempre ligado e que para você evite, né, ficar deixando para depois, sendo que a gente sabe que se a gente ficar deixando para depois, a gente acaba nunca assistindo, nunca estudando, nunca consumindo aquele conteúdo, ok? Então na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre controlador de carga, né? Você sabe o que é um controlador de carga do tipo PWM? Você sabe o que é um controlador de carga do tipo MPPT? Que características são essas? O que é um modo de operação de carga em modo flutuação? O que é um modo de operação de carga em modo bulk? Né? A gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses assuntos aí nessa aula, que eu estou tirando essa aula de um dos meus cursos pagos, tá? E estou disponibilizando aí. Por isso, então, aproveita, não deixe para depois. E, como eu sempre falo, para que você não perca nenhum conteúdo, você tem que se inscrever no meu canal, ativar a notificação e se essa aula, no final da aula, se essa aula fizer sentido para você, se você percebeu que valeu a pena, você deixa um like, deixa um curtir aí, porque isso aí é importante para que eu tenha um direcionamento, esse feedback é importante para que a gente prepare sempre, a gente dedique a nossa atenção a preparar os melhores conteúdos, os conteúdos que realmente estão sendo mais importantes. Beleza? Então vamos lá, me acompanha aqui no meu computador, a gente vai falar sobre controlador de carga para sistemas isolados, para sistemas off-grid. Vamos lá! Começo mostrando essa figura aqui de um controlador de carga, onde é esse bloco, né? Na verdade não é uma figura de um controlador de carga, é um diagrama de blocos ilustrando que o controlador de carga concentra a interligação do módulo, né? Tem a entrada do módulo no positivo e no negativo aqui, tem a bateria ou o banco de bateria, na verdade um módulo ou um painel fotovoltaico, né? Um conjunto de vários módulos, uma ou várias baterias formando um banco de baterias ligado aqui, e a saída é onde vai ser interligado e ter conectado os consumidores, né? Pode ser um aparelho alimentado em um ou mais aparelhos alimentado em corrente contínua, ou pode ser um inversor de frequência que vai converter e adaptar essa tensão contínua em tensão alternada. Aí agora sim uma imagem de um controlador de carga, tá? Indicada aí as setinhas mostrando aonde deve ser ligado os equipamentos, a carga, aonde deve ser ligada a bateria e aonde deve ser ligado o positivo e o negativo dos módulos fotovoltaicos. Tá? Ele é bem simples, bem tranquilo. Aqui um outro controlador de carga e algumas considerações a respeito, né? Também chamado de regulador de carga, ele é o equipamento que faz uma conexão adequada entre os módulos e a bateria, ele otimiza e gerencia e controla essa conexão aí. Uma das funções do controlador de carga é evitar uma sobrecarga na bateria, e ele vai fazer o quê? Ele vai desconectar o painel fotovoltaico quando a bateria atingir o seu 100% de carga, tensão máxima, aproximadamente 14,4 volts. Isso varia de fabricante para fabricante e o fabricante indica qual é a tensão máxima. Ele também evita a descarga excessiva da bateria, desligando o consumo, os aparelhos, né, quando a tensão mínima é atingida, uma tensão em torno de 10,5 volts, isso por monobloco, por bateria monobloco de 12 volts. Ele otimiza a vida útil da bateria através de um controle da corrente de carregamento, fazendo um carregamento adequado e proteção para evitar uma descarga excessiva.
Eles otimizam também o aproveitamento da energia gerada pelos módulos através de uma técnica chamada MPPT, que eu vou falar mais à frente, né? Seria rastreamento de máxima potência, de ponto de máxima transferência de potência. Ele gerencia e controla os diferentes estágios de carga da bateria, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses estágios também. Esses estágios são eles: o carregamento pesado, também chamado de bulk, o estágio de absorção, não é absorção pesada, não, é absorção só, absorption, e o estágio de flutuação. Para especificar um controlador de carga, você vai escolher a tensão que ele trabalha, tá? Ele pode trabalhar numa dessas aí, as mais comuns são 12, 24, 36, 48 ou 60 volts. Alguns trabalham em mais de uma tensão, né? Esse que você está vendo na imagem aí, por sinal, é um controlador de carga que trabalha com 2 bancos de bateria, né? Dual Battery Solar Controller. Ele tem um banco de bateria 1, banco de bateria 2. Eles monitoram e desligam o consumo quando o nível de carga da bateria é crítico, tá? Abaixo de um certo valor que você define. E ele também é especificado através das correntes mais comuns, que estão na faixa de 10 a 60 amperes. Tá? Para você especificar e escolher qual é a corrente do seu controlador de carga, você vai fazer o cálculo pegando a corrente de ISC, né, e Short Circuit, ou seja, a corrente de curto-circuito do módulo. Isso é um dado de fábrica do datasheet. A gente vai ver bastante isso aí na hora que estiver vendo os detalhes e as características dos módulos fotovoltaicos. Então, essa corrente de curto-circuito do módulo, ou da string, né, que pode ser um conjunto de vários módulos ligados em série, você vai considerar essa corrente de curto-circuito com uma tolerância de 25% para mais, de mais 25%. Então, você vai considerar a corrente do controlador de carga como sendo igual a ISC, né, a corrente de curto-circuito de um dos módulos da string, porque eles estão em série, então a corrente é única, multiplicado por 1,25. Para sistemas maiores, você pode ter a utilização de módulos ligados em paralelo, mas eles são módulos específicos para serem ligados em paralelo, tá? Tipicamente, você vai trabalhar com um módulo para cada string. Os controladores de carga independentes, bem como as baterias também, não devem ser ligados em paralelo. O paralelismo desses equipamentos é complicado, porque eles trabalham com tensões que são variáveis, não são exatamente iguais. E se você não tiver uma tensão exatamente igual entre duas baterias, por exemplo, e colocá-las em paralelo, vai haver uma corrente de circulação de uma em direção à outra, ou seja, uma corrente de carregamento de uma para outra, ou seja, uma corrente que circula mesmo quando não há consumo, e isso pode danificar e aquecer essas baterias, fazendo com que elas diminuam a vida útil. Agora eu vou falar um pouco mais sobre cada estágio de carregamento. Nessa figura você vê aí os três: o bulk, o absorption e o float, né? O carga pesada, absorção e flutuação. E começando pelo bulk, então, destacado aí em vermelho, a corrente nominal do carregador, onde você vê aqui, ó, current, essa linha contínua, ela é mantida constante. Então você mantém ela constante e no valor máximo do carregador. Se o carregador é um carregador de 30 amperes, você vai mandar os 30 amperes para carregar o banco de bateria, tá? Corrente máxima. A tensão da bateria, ela começa baixa e ela aumenta linearmente. Então você pode ver aqui no pontilhado a tensão começando baixo, bem abaixo dos 12, que é o nominal, né? Abaixo, em torno de 10,5, que é quando a bateria está bem descarregada, ela começa aqui e ela sobe com uma reta de inclinação constante. Ou seja, é um crescimento linear até chegar em torno de 14,4. O objetivo é carregar a bateria o mais rápido possível dentro dos limites do equipamento. É claro que o mais rápido possível dentro da potência máxima do painel, né, do conjunto de módulos, dentro da potência máxima do carregador. E através dessa corrente constante,
como a gente indicou ali na setinha vermelha. Beleza? Então, esse foi o estágio bulk. Existe também o estágio de absorção, absorption. Destacado aí, esse do meio, destacado aí em vermelho também. E ele evita a sobrecarga quando a tensão em cada bateria atinge 14.14 e se mantém entre 14.4 e 15.5. Então ele fica nessa faixa aqui, uma tensão constante. Olha o pontilhadinho aí, constante. Não deixa essa tensão ultrapassar. Para quê? Para que a carga, né, de corrente, a corrente de carga, ela começa a decrescer. Suficiente apenas para a bateria terminar de chegar no 100%. Então você vê aí também destacado aí em vermelho esse decaimento da corrente. Então a corrente decai e ela se mantém bem pequena, tá? Ela se mantém bem pequena. E aí ela se mantém pequena na casa, no estágio chamado flutuação, que é quando a bateria já está carregada e a corrente fica aí entre 5% e 8%. Nessa figura, tá? É um gráfico tipo de um modelo de bateria, ela retorna para 6,25 da corrente de carregamento nominal. Bem pequenininha ali. Então, a tensão fica aí na faixa de 13,2 a 13,8, tá? E ela dá uma diminuída da fase de absorção, ela diminui um pouquinho na flutuação, e você deve considerar a tensão com a correção do fator de temperatura também, a tensão que vai ser mantida de flutuação, tá? Então, nesse estágio, o carregador apenas mantém a bateria carregada, mantém com carga máxima constante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de controlador de carga, tá? Começando pelo tipo convencional, você tem duas imagens aí, a gente vai ver cada uma delas aí em detalhes aí na frente. E o convencional, também chamado on-off, ou liga-desliga, ele apenas faz a comutação, ele apenas liga e desliga os módulos fotovoltaicos, a bateria e a carga. É o modelo de controlador com menor custo, é o mais utilizado em pequenas potências, protege a bateria de sobrecarga ou descarga excessiva e podem ter as topologias série, que é esse primeiro aqui de cima, ou paralelo, também chamado de shunt, que é esse aqui embaixo. Isso diz respeito à primeira chave aqui, a chave controle de carga, que ela fica ou em série com o módulo ou em paralelo com o módulo, fechando um curto. A gente vai ver cada uma delas aí. Então, começando pelo série, controlador convencional série, ele apresenta uma chave série entre o módulo e a bateria. Essa que está indicada aqui pelo controle. Essa chave série abre o circuito quando a bateria estiver totalmente carregada. E eu tenho uma outra chave aqui também, que abre o circuito quando a bateria estiver totalmente descarregada. Seria o chamado LVD, que vem aqui embaixo, ó, tensão de desconexão de carga, né? Load Voltage Disconnection. O módulo irá aumentar um pouco a sua tensão, tá? Por quê? Porque quando você abre aqui e se tiver de dia, se tiver sol, se ele estiver recebendo luz, ele não vai ter como dissipar essa potência, vai dissipar em forma de calor. No controlador shunt, que é isso que você vê aí agora, a chave mudou de lugar, né? Uma chave em paralelo fica entre o módulo e a bateria, uma chave em paralelo aqui, ó, em paralelo com o módulo. Então ela vai fazer um curto circuito no módulo. Na hora que o módulo, se a bateria estiver totalmente carregada e tiver luz, ele vai curto-circuitar o módulo, tá? E caso a carga tenha consumido toda a capacidade de carga da bateria, né? Aqui a load, né? Aqui a impedância dos equipamentos, a instalação tiverem consumido toda a carga da bateria, ele desconecta também para não danificar a bateria. Não existe problema em curto-circuitar o módulo fotovoltaico. Apesar do nome curto-circuito lembrar uma coisa ruim, não tem problema nenhum, tá? Porque o módulo fotovoltaico ele vai circular a corrente de curto-circuito que é muito próxima da corrente de MPPT dele, corrente nominal dele. Agora, um outro tipo que é o chamado controlador PWM, que você vê aí na imagem, ele tem uma característica de que, primeiro, PWM significa Pulse Width Modulation, que significa modulação por largura de pulso, tá? E ele é composto por chaves eletrônicas de alta velocidade,
né, que são transistores, que fazem o controle da corrente e da tensão de carregamento da bateria. Qual a vantagem? Ao invés dele ligar diretamente o módulo na bateria, sofrendo todas as flutuações de tensão, o módulo varia bastante a tensão dele, dependendo da irradiância. Tá? Então, quando ele consegue fazer esse controle da tensão e da corrente, ele consegue executar os 3 estágios de carregamento da bateria. Então ele consegue fazer a carga pesada, controlando uma tensão constante, uma tensão que cresce linearmente, né, mantendo uma corrente constante. Depois ele mantém a tensão constante e deixa a corrente decrescer. E depois ele mantém uma corrente bem baixinha na flutuação. Com isso, aumenta-se a vida útil da bateria. Então, quando você usa o controlador on-off antigo, convencional, e liga direto o módulo na bateria, o que acontece é que diminui a vida útil da bateria. Quando você faz esse controle dos estágios de carregamento, você aumenta a vida útil da bateria. Ele é mais sofisticado e caro do que o convencional, obviamente, e ele é uma tecnologia intermediária, não é nem a top de linha e nem a mais barata. A top de linha é esse tipo aí, ó, controlador de carga MPPT, que significa Maximum Point Tracking. Maximum, faltou aí, potência, né? Maximum Potence Point Tracking. E significa rastreamento do ponto de máxima potência, máxima transferência de potência. Ele incorpora as funções do PWM e também desacopla as tensões do módulo e da bateria, otimizando a máxima potência para todas as condições de temperatura e irradiância. Então, olha nessa figura aqui, ó. Dependendo da irradiância, a potência no módulo ela vai variar de 10 a 17%, dependendo da irradiância. Dependendo também do nível de carga da bateria, ela fica variando nesse valor aqui. E isso faz com que você não consiga uma máxima transferência de potência. A máxima transferência de potência ela vai acontecer nesse ponto exato aqui, tá? Indicado aqui, cadê? MPPT. Indicado aqui que fica em torno de 17 volts, tá? Com uma corrente máxima também do módulo de operação. Então você tem um máximo ponto de operação aqui que é diferente do máximo ponto de operação quando o módulo trabalha com a tensão aqui definida pelo PWM. A questão é que quando o módulo, o controlador de carga tem a função MPPT, ele tem um desacoplamento, ele tem uma tensão especificamente para o módulo, trabalha lá nos 17 volts, aqui, numa tensão bem alta, e uma outra tensão na bateria, dependendo da carga, dependendo do funcionamento. Se ela estiver no funcionamento pleno dela, ela está com 12 volts. Então, ele consegue manter a bateria com 12 volts, o módulo com 17, e os dois ficam no seu ponto de ótima potência, de potência máxima. Além de aumentar a vida útil da bateria, otimiza a produção de energia aproximadamente 30%. Então, se você der uma olhada aqui, ó, o ponto de potência PWM, que é quando as tensões são iguais, está com 81 watts. E o ponto de máxima potência aqui, que é quando você tem tensões diferentes, uma tensão na bateria e outra tensão no módulo, você consegue extrair do módulo 100 watts. E esses 100 watts são totalmente transportados para a bateria e para a instalação elétrica. Então, nesse caso aí está dando 19%, né? Mas em média, o número que a gente trabalha é 30%. Melhorando a eficiência e diminuindo o tamanho do sistema. Então você pode ter um sistema até 30% menor, menos módulos, mais barato. Isso faz com que diminua, inclusive, quer dizer, a possibilidade de que se diminua o tamanho e o preço final do conjunto. Porque o controlador de carga MPPT ele é mais caro. Então, esse acréscimo no valor do controlador pode ser compensado por uma diminuição na quantidade de módulos. Tá? Isso tudo é questão de se fazer conta e avaliar. Ele é mais sofisticado e caro do que o seu antecessor, o PWM, né?
e ele é o top de linha. Então, numa escala aí, o mais barato, o mais simples é o convencional, o on-off, o intermediário é o PWM e o top de linha é o MPPT. Aí, a gente tem um exemplo de um módulo de 100 watts com um controlador de carga MPPT. Você vê aqui, desculpa, eu estou meio gripada, minha voz hoje está bem ruim. Então, nesse gráfico aqui, corrente por tensão, a faixa de operação da bateria é de 10 a 15 volts. Isso corresponde a uma faixa aqui, de carga não MPPT. Já a faixa MPPT, o ponto MPPT, é um ponto, não é uma faixa, é um ponto, situa-se aqui em 17 volts no módulo. E aí você tem, então, uma curva de potência aqui, em watts, que é uma reta e que depois ela diminui aqui. Obviamente, essa faixa aqui está bem abaixo do ponto de máxima potência. Tá? Aqui eu tenho uma curva de eficiência por tensão de saída. Então, para um módulo de 100 watts, eu vou ter uma eficiência aqui na casa dos quase 97%. Quase 97%. Se esse módulo de 100 watts, tá, ele tiver... Desculpa, isso não é eficiência do módulo, não, é eficiência do sistema, tá? Eficiência do sistema do controlador. Então, se ele tiver abaixo, trabalhando numa condição de carregamento muito abaixo, a sua eficiência diminui. E muito acima também, ele diminui. Então, isso aqui é o objetivo disso, é mostrar que é importante a gente estar sempre trabalhando perto dos valores nominais, do valor máximo, e com isso também aproveitar o ponto de máxima potência. Beleza? Ok, então isso aí, esse foi o assunto, o tema da aula de hoje, né? A gente hoje se concentrou nesse equipamento importante para sistemas off-grid, né? Sistemas que utilizam bateria. E, como eu sempre falo, né? Como eu sempre digo, eu gosto de lembrar, deixe o seu feedback, deixe o seu gostei aí, se você gostou. E se você não gostou também, se você achou que esse assunto foi abordado de uma forma diferente do que você imagina, do que você faria, né? Se você acha que ele não foi feito da melhor forma, que você poderia ter feito de uma forma melhor, também deixa o seu dislike, né? O seu não gostei aí, porque contrabalanceando, né, as opiniões positivas e as opiniões negativas, a gente vai ter um indicativo se a gente está indo no caminho certo, se a gente está na direção correta. E a tendência é que, com o passar do tempo, a gente está na 33ª semana já, né? Então, olha que isso aí é muito tempo, né? A gente está há muito tempo aí, há quase, né, em torno de 6 meses já com esse projeto no ar. Eu espero que esses 6 meses virem 6 anos e virem 6 décadas, quem sabe. Então, a gente realmente precisa da sua ajuda, né? Compartilha esse vídeo, comenta sobre o projeto, tá? Divulga o canal, divulga esses vídeos, divulga esse assunto aí, se você achar que vai ser útil para uma outra pessoa também. Beleza? Então, te aguardo na próxima semana. Toda segunda-feira às 20 horas a gente tem uma aula nova aqui. Valeu, até mais!